Beautiful boy. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Melk Rodrigues e hoje eu trago mais um vídeo de Evangelho. Lembrando que já tem uma playlist ali completa de vários outros vídeos de Evangelho. Hoje vamos responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá na minha comunidade. Por que o Shinji ficou com a Mari? E também eu vou explicar aquela cena final do trem que, acreditem ou não, tem muita coisa ali por trás. Durante o decorrer desses rebuilds, a gente percebe que a Mari, ela sempre teve sim um certo interesse pelo Shinji. Talvez você pense, Melk, mas por que tinha que ser logo ela? A gente estava torcendo que fosse a Atsuka ou então a Rei, porque a Mari nem sequer apareceu na série clássica, obviamente, porque a Mari foi um personagem criado exclusivamente para os rebuilds, certo? Então, desde o começo, quando a Mari conheceu o Shinji, naquela cena que ela cai de paraquedas e tal, naquele momento ela já cria, digamos, uma conexão com ele. Apesar de não ser uma conexão assim que eu diga, eles estão sempre juntos, e talvez a Mari não seja uma personagem tão bem desenvolvida quanto os outros, até porque acho que não teve tanto tempo para desenvolver ela, porque são apenas 4 filmes, mas ainda assim tem muitas coisas ali por trás que fazem sentido, sim, do Shinji ter escolhido ela no final. E outra coisa também está no mangá, que serve como uma pré-sequência para esse último filme, onde a Mari deixa bem claro dos sentimentos dela pelo Shinji, que gosta dele, isso e aquilo. E no decorrer, o Shinji vai percebendo que esse sentimento que a Mari sente por ele, de fato é verdadeiro. E eu não estou dizendo que o que a Atsuka ou a Rei sentiam por ele era falso. Não, só que chega um momento, como tudo na vida, que o amor acaba. Então, aquele sentimento que talvez a Atsuka sentia por ele, ou a Rei, chegou o momento que ele se afastou. Então não fazia mais sentido deles ficarem juntos. E outra coisa também que vocês precisam prestar atenção é que sempre é a Mari que procura pelo Shinji. O Shinji, ele nunca precisa implorar pela atenção da Mari. Ele não precisa mendigar a atenção da mesma forma que ele fazia com a Asuka, que era até um pouquinho doentio a forma que ele queria chamar a atenção dela. E então vocês me perguntaram, então por que o Shinji não ficou com a Asuka? Eu vou responder aqui 3 formas de uma maneira bem simplificada para vocês entenderem. Número 1. A Atsuka, ela nunca gostou do Shinji a ponto de querer ter um relacionamento sério com ele. E isso vocês perceberam bem, quem assistiu o anime e também quem assistiu os rebuilds, percebeu que a Atsuka, ela até que gostava do Shinji, e isso a gente vê naquela cena deles ali conversando, e o Shinji fala, é bom saber que você realmente gostava de mim. Gostava! No passado. Então o Shinji obviamente sempre foi muito apaixonado por ela, porém a Asuka, ela até que gostava dele, mas esse sentimento passou. Número 2, a Atsuka é um clone. A gente descobriu aqui nesse último filme que a Asuka é um clone. Então não fazia nenhum sentido se o Shinji ficasse com ela, sendo que ela era um clone. Isso já era um motivo de sobra para eles não ficarem juntos de jeito nenhum. E número 3, a Atsuka queria ficar com o Kensuke. Gente, não adianta, o coração dela, os sentimentos dela estavam voltados para ficar com o Kensuke. Por mais que o Shinji tentasse convencer ela a ficar com ele em um novo mundo, não ia adiantar, porque o sentimento dela queria que ela ficasse com o Kensuke. Então, vocês podem perceber que no momento que o Shinji mandou ela para um novo mundo, que ela tá naquela cápsula, aquela cápsula acaba caindo
perto da casa do Toji, do amigo do Toji. Então a gente entende que a Asuka preferiu seguir o Kensuke nesse novo mundo, que depois ela aparece ali naquela cena do trem, a gente já vai chegar nessa parte. Então não tem por que eu criar teorias mirabolantes para explicar para vocês por que o Shinji não ficou com a Asuka, que eu acho que essas 3 opções que eu falei aqui são suficientes, claras, para a gente entender que não bate os dois. Eu sei que é triste, eu sei que você torceu para que os dois ficassem juntos, mas infelizmente não foi assim que aconteceu. Então tem aquela cena que o Shinji está naquela praia. E ele está ali esperando por alguém, que até então a gente não sabia quem. E a gente vê que essa cena foi muito simplória e também serviu como uma homenagem para o anime clássico. Porque a gente vê que tá a animação normal e depois a gente vê a animação em formato de rascunhos, em formato de desenhos. E isso foi uma homenagem clara ao final da série clássica, porque em vista do final da série clássica que teve que ser daquele jeito por falta de orçamento, aqui não. Aqui eles fizeram de propósito justamente para homenagear aquele final. Então, o final do anime não foi anulado de jeito nenhum. A gente pode dizer que esse daqui complementou o final do anime. Então, foi uma homenagem muito bonita, por sinal, que eu gostei pra caramba. Então, a Mari apareceu ali em cima de um dos evangelhos, ela pula para dentro da água, a animação volta a ficar normal e ela se despede de todos os evangelhos. Muito obrigada a todas as unidades, a vocês, os últimos evangelhos. Então o Shinji corre para ir até ela e nesse momento a cena corta e o Shinji já está na estação de trem. E agora eu vou explicar para vocês a simbologia dessa cena do trem, que acredite, não é apenas uma cena para estar ali para finalizar a série. Não é. Essa questão de incluir um trem durante toda a franquia sempre teve um significado muito forte. Nos episódios 4 e 19 da série clássica, nós tivemos cenas num trem. No episódio 4, o Shinji decide ficar com a Misato e seus amigos em Tóquio 3, ao invés de pegar um trem e voltar à sua vida normal. Primeira referência aí que vocês já podem ver de cena de trem. No episódio 19, o Shinji vai para uma estação de trem porque ele quer abandonar a NERV, até que um anjo acaba invadindo a cidade e os serviços de trem acabam sendo interrompidos, obrigando o Shinji a ficar na cidade. Lá no anti-universo, onde foi que o Kaoru e o Shinji se encontraram? Dentro do vagão de um trem. Gente, tudo isso tá conectado, vocês não têm ideia, velho. Cara, é muito louco isso daqui. Agora eu vou explicar algumas coisas dessa última cena do trem e eu vou explicar cada plano separadamente e o significado de cada um desses planos. Agora sim que eu quero ver se aquele curso que eu fiz de cinema valeu a pena. A gente vê em um take o trem juntamente com algumas vias e a gente percebe que tem 6 vias ali. A gente pode deduzir que aqui é um ponto de interseção. Vocês lembram que eu falei para vocês do ponto de cognição no outro vídeo do Kaoru? Então aqui é uma interseção. Ou seja, é um local de decisão, onde eles vão escolher um novo caminho. Então a gente vê que tem 6 vias. A gente pode deduzir que essas 6 vias são Shinji, Kaoru, Rei, Asuka, Misato e Mari. Isso aqui já é uma teoria muito pessoal minha, mas é muita coincidência, são 6 vias e temos 6 personagens principais. Eu vou chamar essa cena onde aparece o trem a 6 vias de plano 1. É um plano aberto, então eu vou chamar de plano 1. No plano 2, Shinji aparece sozinho em uma plataforma e vemos Rei, Kaoru e uma outra garota, que no princípio eu até pensei que fosse a Misato, mas depois eu vi que não era ela. No plano 3, nós vemos a Rei, o Kaoru, a Asuka ali no cantinho, sentadinha, que pouca gente percebeu, e mais algumas pessoas. E a gente vê sempre da perspectiva do Shinji, certo? Depois disso, a gente tem um plano médio, ou seja, um plano mais fechado, que mostra mais claramente a Rei e o Kaoru. E a gente dá a entender que nesse novo mundo, a Rei e o Kaoru eles são best friends ou até mesmo namorados, por que não?
Então Kaoru e a Rei e todas aquelas pessoas, né, que estão ali, eles decidem pegar o trem. Depois a gente vê um outro plano mais aberto que mostra o Shinji completamente sozinho, não tem ninguém ali por perto. E o mais interessante, galera, é que quando a gente vê o plano 2, a gente vê que o Shinji, ele está sozinho em uma plataforma. Vocês podem perceber, só tem ele ali, não tem mais ninguém ali. E as outras pessoas estão na outra plataforma. Ou seja, existe um caminho que pode ir para um canto e o outro pode ir voltando. Ou seja, o Shinji não vai pegar o mesmo trem que aquela galera, certo? E depois que o Kaoru, a Rei e os outros pegam o trem, o Shinji fica completamente sozinho ali na estação. Então aparece a Mari fazendo aquele jogo de adivinhação, adivinha quem é e não sei o que. E o Shinji até brinca um pouco com ela, até meio que tem aquele lance, tem uma paquerinha ali legal e tal. Então é esse momento em que a Mari tira aquele colar dele, porque aquele colar era o último resquício do que sobrou do Shinji do outro mundo, do Shinji do mundo onde tinha Evangelions, e não fazia nenhum sentido ele ter aquele colar, porque aquele novo mundo que ele criou era um mundo sem Evangelions, então não tinha mais por que ele carregar aquele negócio no pescoço. Então a Mari tirou aquele colar dele e falou, então vamos. E é esse momento que o Shinji pega na mão dela, e nesse momento a gente vê o Shinji adulto. Ou seja, o Shinji, ele se livrou dessa maldição, eu posso dizer assim, essa maldição de ficar eternizado como uma criança, de não poder envelhecer por conta da maldição dos evangelhos. Então até a Mari fica assim meio surpresa, tipo, caramba, nossa, você cresceu e tal. E ele fala, vamos. E depois disso, eles acabam subindo as escadas, que isso aqui também tem uma simbologia. Gente, tem muita simbologia nesse anime, nesse filme, enfim, que, sério, é muito bom. Enquanto que na estação de trem, a gente vê a interseção, a gente vê as 6 vias, e a gente vê que eles poderiam ter escolhido o trem ou indo ou voltando. Não. Eles decidem abandonar tudo isso para trás e decidem subir. Ou seja, o momento em que eles estão subindo as escadas significa a ascensão deles. Eles estão ascendendo. Eles não querem ir para o lado ou para o outro. Eles querem subir. Eles não querem olhar para trás. Eles querem seguir uma nova vida, um novo mundo. Eles não querem mais se prender ao passado deles. É uma nova vida, é um novo mundo para eles. Vocês também devem estar se perguntando por que o Shinji não ficou com o Kaoru. Simplesmente porque o Shinji não sentia a mesma coisa que o Kaoru sentia por ele. Ou seja, podia até ser que o sentimento que o Kaoru tem pelo Shinji fosse verdadeiro, mas o Shinji não sentia o mesmo por ele. Então como ele adquiriu esse sentimento pela Mari? Vendo a forma que ela sempre escolhia ele, que ela sempre ia através dele, ia por ele, ia de encontro com ele. Então isso acabou brotando, acabou crescendo esse sentimento, e o Shinji percebeu, a Mari é a pessoa ideal para ele, porque a Mari aceita ele, mesmo com seus defeitos, mesmo com os momentos de angústia dele, ela sempre aceitou ele do jeito que ele é. Então definitivamente o Shinji ficou com a Mari porque finalmente ele encontrou uma pessoa que pudesse compreendê-lo. E depois que ele sai ali da estação de trem, a gente vê aquela cidade linda, maravilhosa, uma vista aérea, uma cidade em live action, que, para curiosidade de vocês, aquela cidade é a cidade de Ubi, onde o autor Hideaki Anno nasceu. Então a gente vê vários planos ali enquanto a música One Last Kiss está passando, música maravilhosa que eu já estou viciado, e assim a gente encerra. Ou seja, cara, toda essa cena do trem, ela tem muita simbologia, ela tem um significado muito forte. Então, o momento em que o Shinji e a Mari se livram da maldição dos evangelhos de nunca mais crescer, ali foi o momento que definitivamente eles amadureceram, eles decidiram crescer, deixar o passado deles para trás e viver em um novo mundo. Gostaram desse vídeo, galera?
Tem mais dúvidas? Pode deixar aqui nos comentários, porque ainda vamos ter mais alguns vídeos de evangelho nas próximas semanas. Espero realmente que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas coisas para vocês. E claro, não tenha esclarecido, super normal, porque afinal de contas é evangelho. Deixa aqui nos comentários, beleza? Não se esqueça de deixar seu like e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações, galera, porque a gente vai ter muito vídeo aqui, não só de evangelho, mas outros conteúdos também. Beleza? Beijão e até a próxima.